que o apertamento dentário é um fator de risco para lesões cervicais não cariosas, isso a gente já discute tem um bom tempo, né? Agora, o objetivo desse trabalho, que vocês acabaram de ler aí no I Know Journal, é comparar, analisar biomecanicamente um dente que recebe cargas fisiológicas de um dente em um paciente que tem o hábito parafuncional do apertamento dental. Olha só, gente, muitas pessoas podem questionar assim, mas o dente durante a mastigação ele não encosta um no outro, tem um bolo alimentar, mas isso não impede que esse dente receba um carregamento. E o que é esse carregamento? O que é essa força, né? Quando tem esse contato, né, mesmo com a interposição do bolo alimentar ali, por exemplo, de um alimento, por aí vai, né? Esta força, que nada mais é que uma energia, ela vai se propagar em esmalte, dentina, ligamento periodontal, polpa ou alveolar por meio de tensão. E quando essa tensão ela é maior do que o que o material, ou melhor, o biomaterial, o esmalte, dentina, né, e por aí vai, consegue suportar, vai ter a fratura, tá? Lembrando que essas estruturas, elas são mais susceptíveis à falha por fadiga. Então, por exemplo, é a mesma coisa de você pegar uma caneta e começar a flexionar ela. Se você flexiona ela, por exemplo, umas 10 vezes, você não vai precisar fazer muita força para quebrar a caneta. Agora, se você não flexionou ela e já vai fazer, né, a fratura, a sua força vai ser maior. Então, é mais ou menos assim que funciona também com esmalte e dentina. Então, pensando nesse ponto, a gente fez a sessão aqui de um contato, né, de um carregamento fisiológico, então em torno de 50 newtons. A gente analisou o apertamento dental e como a pessoa que aperta os dentes, ela também tem um contato fisiológico, nós tivemos que analisar os dois contatos em conjunto. Uma coisa que é muito importante, gente, tá? Além dessa força do apertamento ser aproximadamente 2 vezes maior do que a do fisiológico, ou seja, o fisiológico em torno de 50 newtons, no apertamento em torno de 91 newtons, o tempo de contato dos dentes, né? Ou melhor, o tempo que esses dentes em um paciente que é apertador recebe força é normalmente 4 vezes maior do que um paciente que não tem o apertamento, ou seja, só teria o desgaste fisiológico. Então, o que a gente encontrou nesse estudo? A gente encontrou que o apertamento ele vai intensificar o padrão de tensão, ou seja, a energia acumulada naquele esmalte cervical, e quanto mais energia, mais tensão acumulada ali, mais susceptível essa estrutura vai estar à falha, à fratura e, consequentemente, ao desgaste dentário, ou seja, ali na região cervical, uma lesão cervical não cariosa. E a dentina, ela também deflexiona, ou melhor, ela também deformou mais. Em alguns materiais, né, a tendência de maior deformação também está relacionada com maior acúmulo de tensão. Então, quando a gente analisa esse campo de tensão, a gente percebe justamente isso. Mas um ponto é muito importante, que a gente não consegue analisar pelo padrão de tensão de uma forma muito precisa, e sim pelo critério de fadiga. O que é o critério de fadiga que vocês viram em cima? É uma previsão de quanto tempo que aquela estrutura vai durar. A mesma tecnologia que os engenheiros usam para fazer avião e saber quanto tempo que tem que trocar uma peça, que os engenheiros da Fórmula 1 automotivos utilizam para saber se aquela peça ela é resistente ou não, a gente utiliza aqui, que também faz parte dessa metodologia de elementos finitos. Só que ao invés da gente estar analisando, por exemplo, um motor, uma peça em carbono, a gente está analisando esmalte e dentina. E olha só, show, esses nossos resultados. Quando o envelhecimento, as forças do carregamento, elas são consideradas fisiológicas, olha só, o nosso dente está todo branco. O que isso significa? Mais de 500 meses que todo esse esmalte, essa dentina, iria suportar
Sendo assim, pessoal, aqui não teria o envelhecimento acelerado, mas vem cá, quando a gente associa, né, ou melhor, quando a gente simula só o apertamento, apesar de não ser uma condição clínica existente, né, porque quem aperta também tem um envelhecimento fisiológico, a gente já começa a perceber uma falha precoce aqui na região cervical, que seria o desgaste, uma lesão cervical não cariosa. E simulando a condição clínica efetivamente, ou seja, um contato o envelhecimento fisiológico juntamente com o apertamento dental, a gente percebe, ó, em toda essa área aqui de preto, que essa estrutura ela não suporta um mês. E além disso, a parte que está em vermelho, em laranja, não suportaria em torno de 1 ano, 12 meses. E o que a gente quer chegar com isso? Aqui a gente isolou o fator tensão. Imagina esse dente na boca de um paciente que, além de apertador, tem biocorrosão, uma alimentação ácida e não segue as recomendações de prevenção passadas pelo dentista dele, relacionados, por exemplo, o que ele tem que fazer, utilização de placa, relação multiprofissional com gastro, nutricionista, como que ele deve escovar os dentes ou como ele não deve escovar os dentes e prescrição de dentifrício. Então, essa é uma discussão um pouco mais profunda que o I Know Journal dá essa oportunidade para a gente bater um papo assim, cara a cara. Não é isso? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do trabalho. Fiquem com Deus aí, um grande abraço.